E aí, pessoal? Hoje nós iremos falar sobre a história e a geografia da cidade de Cubati, na Paraíba. Eu sou o professor Marconildo Viegas, coordenador pedagógico, concurseiro, pedagogo e professor de língua portuguesa. Se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Lembrar que aqui não é dica de cursinho, é leitura dos textos teóricos dos sites oficiais, como da Prefeitura, do IBGE, do G1 Paraíba, da FAMUP, e não é dica de cursinho. Nós aqui iremos tratar sobre a história e a geografia da cidade de Cubati. Se você também quiser fortalecer o meu trabalho, tá aí no rodapé do vídeo o meu e-mail Pix e você pode enviar qualquer quantia, 50 centavos, R$ 1. Mas também, se você não puder ajudar, você me coloca nas intenções das suas orações e pedindo sempre a Deus para me dar saúde, me dar paz, tranquilidade para fazer mais vídeos assim. O objetivo deste canal é fazer com que você estude os textos teóricos dos sites oficiais e assim acerte todas as questões no concurso público que fala sobre a história e a geografia da cidade. Lembrar também que, se você vê alguma inconsistência de dados entre a questão da prova e os sites oficiais, você pode entrar com recurso, né? Assim que terminar a prova, você entra com recurso citando esses sites oficiais. Uma outra coisa é que, ao passar a prova, eu peço a vocês que voltem aqui, né? Fez uma boa prova, acertou todas as questões depois que viu esse vídeo. E você volta aqui nos comentários e diz: Professor Marconildo Viegas, eu acertei todas as questões. Isso também me faz feliz, porque o meu objetivo, mais uma vez, é que você consiga seu emprego público através de concurso, e acertar uma questão faz toda a diferença. Nós iremos falar aqui sobre a bandeira e o hino e o brasão da cidade de Cubati. Lembrar que esses três símbolos, a bandeira, o brasão e o hino, segundo a lei orgânica do município, são os símbolos municipais. A princípio, nós vamos falar aqui sobre a bandeira. A bandeira, ela tem dois formatos. Eu vi no site da prefeitura um formato, em outro lugar outro formato, mas eu tirei então dos perfis da prefeitura. Nós temos quatro retângulos. Nós temos no primeiro retângulo uma engrenagem, simbolizando a força do trabalho, um trabalho da indústria, relacionado à indústria. Nós também temos o amarelo, que simboliza a riqueza, o branco simboliza a paz, o azul simboliza as águas. No caso da árvore, da planta que está sendo representada, me dá a entender que seja um sisal. Se você souber o que significa, coloca aí nos comentários, né, que ajuda bastante a saber o significado assim da particularidade do município. Nós temos aqui um brasão, o brasão foi atualizado. Esse brasão, ele tem as características heráldicas com essa coroa. O escudo, ele tem três cores: uma parte azul, simbolizando as águas, uma parte vermelha, simbolizando a luta, a guerra, e a parte branca, simbolizando a paz. E na parte de cima do brasão atualizado, que é o que está no site, nos perfis da prefeitura, temos ali uma algemas e os grilhões sendo quebrados, certo? Ou seja, uma libertação. Temos uma cruz simbolizando o cristianismo. Temos o braço do povo indígena, né, com a sua forma de luta, né? E na outra, uma bandeira com a cruz de Malta, simbolizando os portugueses, né? E as armaduras que eles vieram aqui para catequizar, para implantar a cultura deles. E ao centro do escudo tem a planta, que eu acho que é sisal. Temos a faixa, que tem um lema, a prefeitura da cidade tem um lema: democracia, justiça e liberdade. No site da prefeitura de Cubati,
Temos aqui a bandeira, como eu já falei para vocês, onde tem acesso à informação, onde tem o município, tem o hino e tem a bandeira. E aqui, mais uma vez, mostra o site da prefeitura com a bandeira, essa que é mais atualizada. O hino da cidade de Cubati é esse aqui. Algumas bancas pedem quem é o compositor, quem fez a letra, quem fez a melodia, porém não tem essa informação no site da prefeitura, só tem o próprio hino. O hino tem 6 estrofes, então vamos ler e depois analisá-lo. Ó meu suntuoso torrão, nosso chão tão amado, nossa jovem nação, nosso berço adorado. És nossa casa, nossa cidade, nosso chão independente, e bate no peito a saudade dos teus filhos ausentes. Tens um passado pleno de glórias entre todas as nações, vai ficar sobre nossas memórias, nossos costumes e tradições. Nossas riquezas e vitórias são lembradas com amor, a nossa jovem história São Severinos abençoou. Tens uma fortaleza indescritível, Cubati és tão gentil, teu passado é inesquecível, teu futuro terá glórias mil. Ó meu suntuoso torrão, nosso chão tão amado, nossa jovem nação, nosso berço adorado. Na primeira estrofe, nós temos aqui como análise que é um município que as pessoas, né, os munícipes amam muito, né, aquele chão, aquele torrão, certo? E também, desde o início, é reverenciado por todos aqueles que moram na cidade. É nessa cidade também que ela se tornou emancipada e as pessoas ali estão orgulhosas, batendo no peito, falando sobre esses filhos ausentes que fizeram essa emancipação e assim sentem saudade. Então aqui nós vemos a civilidade, o passado histórico, né? Tens um passado pleno de glórias entre todas as nações, vai ficar sobre nossas memórias, nossos costumes e tradições, mostra que o povo tem uma cultura própria, que tem valorizado todas as vitórias que o município teve ao longo desses anos. Fala também na quarta estrofe sobre as riquezas, as vitórias, as lembranças que são muitas, e é um município jovem, tem uma história jovem também. São Severino abençoou, provavelmente isso aqui é referência à religiosidade, certo? A São Severino. Tens uma fortaleza indescritível, Cubati, que quer dizer do Tupi-Guarani planta d'água. Tem ali, né, Cubati és tão gentil, né, uma cidade acolhedora, né? O passado é inesquecível e o futuro, claro, de grandes glórias. E assim, algumas bancas pedem para completar algumas palavras que tem no hino, palavras cultas, arcaicas, aquelas que a gente não costuma usar. É bom ler o hino e, se possível, ver alguma outra palavra, porque se a banca usar desse artifício para você fazer a prova, né, para você pedindo aí as palavras, você já sabe essas palavras. Aqui no site da Prefeitura de Cubati tem algumas informações, outras estão desatualizadas porque saiu o censo de 2022, que nós iremos ver em seguida. A fundação é 28/10/1915. A emancipação política é 30/4/1954. O gentílico, vamos só conferir depois lá no site do IBGE, é cubatiense. E a mesorregião é Borborema e a microrregião é Cubati. A distância até a capital, que algumas bancas pedem todas essas informações, é de 200 quilômetros. A área, a população, a densidade, tem que ver os dados atualizados de acordo com o IBGE. A altitude em relação ao nível do mar é 475 metros e o clima é tropical chuvoso com verão seco. Algumas informações aqui no site da prefeitura não estão disponíveis, como origem, como curiosidades, divisão política, cultura. São poucas as informações que tem, mas é o suficiente para nós concurseiros estudarmos. E a prefeitura está de parabéns por deixar disponível essa informação no site
Então, no site do município, nós temos aqui a história, como eu disse a vocês, alguns itens não estão disponíveis. Os primeiros registros históricos da localidade, que hoje configura o município de Cubati, remontam ao século XVIII. A essa época, as terras eram praticamente despovoadas, sendo esparsamente ocupadas por tribos indígenas da grande nação Tapuia do Nordeste. Então, lá no brasão tem lá o braço do índio, né, da nação Tapuia. Se perguntar lá na banca, que ela geralmente costuma perguntar qual é a tribo indígena que habitava a região, os Tapuias do Nordeste. A ocupação não indígena se atribui à procura de terras propícias à criação de gado e solos férteis, no apogeu do ciclo do couro, com sua posse estando vinculada aos sistemas de sesmarias, aquele sistema que o Brasil foi dividido, né, em sesmarias. Assim, décadas depois, estas ocupações se consolidam e através do traslado de comitivas de tropeiros, que eram aqueles homens que faziam comércio pelo interior, que iam até o interior levar mercadoria e trazer também, além de trazer informações, gado e religiosos, notadamente aqueles que se deslocavam ao Seridó Potiguar. Em 1915, a localidade foi elevada à categoria de distrito, porém com a denominação de Canoa. Tal ato fora autorizado pela Lei Estadual 424, de 28 de outubro de 1915, do qual se pode deduzir que nesta data se consolidou a fundação do município, porque tem a fundação, a emancipação e a instalação, são três coisas diferentes. Através da instituição do Distrito de Canoas, ratificada por ato anterior a 2 de março de 1938, subordinado ao município de Picuí. Apenas em 1943, o distrito retomou sua denominação original de Cubati, conforme estabelecido através do Decreto-Lei 520, de 31 de dezembro de 1943. Além dessa informação, nós vamos ver a história também de acordo com o site do IBGE. Esse aqui é o portal do município de Cubati, o site da prefeitura, muito dinâmico, tem muita informação, tem a lei orgânica da cidade disponível, que todo mundo deve ler, né? E é bem interessante, a prefeitura está de parabéns. A história da cidade de Cubati, que Cubati em Tupi-Guarani, no site do IBGE, aqui, né, a referência, quer dizer planta d'água. As bancas costumam perguntar, viu, sobre o significado do nome. Quer dizer planta d'água, duas fazendas com o mesmo nome, Canoas, de propriedade dos senhores Manuel de Barros e Tagino Pereira da Costa, ficavam no lugar onde hoje se ergue a cidade de Cubati. Então eram duas fazendas lá com o nome de Canoas, dos primeiros moradores Manuel de Barros e Tagino Pereira da Costa. Pouco tempo depois, Manuel de Barros fez doação de um pedaço de terra para a construção de uma capela em louvor a São Severino. Então, a primeira capela, São Severino, e provavelmente ele é o padroeiro da cidade. E em seu redor começaram a surgir novas casas ocupadas por famílias recém-chegadas de outras regiões. A primeira feira do local foi realizada na casa da fazenda de Manuel de Barros. E em 1938 foi construída a igreja, que hoje serve como matriz distante da primeira capelinha. O gentílico é cubatiense. A formação administrativa. Distrito criado com a denominação de Canoas pela Lei Estadual 424, de 28 de 10 de 1915, e por ato anterior a 2 de 3 de 1938, subordinado ao município de Picuí. Então, 1915 e 1938 se chamava Canoas e estava como distrito de Picuí. Pelo decreto estadual 520, de 31 de 12 de 43, o distrito de Canoa muda o nome para Cubati. No quadro fixado para vigorar no quadriênio, né, de 44 a 48, o distrito de Cubati figura ainda como pertencente a Picuí. Em divisão territorial datada de 1 de 7 de 1955, ainda Cubati pertence ao município de Picuí.
elevada à categoria de município com a denominação de Cubati no dia 30 de 4 de 1959, pela Lei Estadual 2076, se desmembra de Picuí. Só tem uma sede, né? Sede no antigo distrito de Picuí. Quando diz isso é porque só tem uma sede, constituído do distrito sede. Foi instalado em 3 de 7 de 1959, como eu disse, né? Uma coisa é a fundação, outra é a emancipação e outra a instalação. Em divisão territorial datada de 1 de 7 de 1960, o município é constituído do distrito sede, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007 e tem a alteração toponímica dos nomes, né, distrital, Canoas para Cubati, que foi alterado pelo Decreto-Lei 520 de 31 de 12 de 1943. Então aqui tem muita informação que as bancas costumam pedir, tá bom, pessoal? Também as bancas costumam pedir o gentílico, que é cubatiense. E aqui nós vemos uma inconsistência com relação ao aniversário da cidade. 30 do 4 é o aniversário da cidade no site da prefeitura. Porém, aqui no IBGE está 6 de julho. Eu não sei de onde eles tiraram essa data, então tem uma inconsistência aqui, né? Não é a emancipação, não é a fundação e não é a instalação. Então aqui no site do IBGE, o aniversário da cidade está errado, de acordo com a prefeitura, é no dia 30 do 4. A população do último censo de 2022 é de 7.500. É bom a gente sempre arredondar para lembrar que algumas bancas pedem bastante esse dado. Então, 7.580 pessoas precisamente, né? É a população da cidade de Cubati. A densidade demográfica é 46,34 habitantes por quilômetros quadrados. A pirâmide etária aqui, nós vemos uma cidade que tem bastante jovem, né, adulto, de 20 a 24 anos, que é justamente aquela população economicamente ativa, seguida logo em segundo lugar de jovens e adolescentes. No que se refere ao trabalho e rendimento, o salário médio mensal dos trabalhadores formais em 2022 é de 1,7 salários mínimos. O pessoal ocupado na cidade, um dado de 2022, é de 746 pessoas. A população ocupada ela não chega nem a 10%, é 9,84% de pessoas com carteira assinada. O percentual da população que vive com até meio salário mínimo mensal, um dado de 2010, que pode ter mudado ou não, é de 51,2%. No que se refere à taxa de escolarização de 6 a 14 anos, é um dado de 2010, que pode ter mudado ou não, é de 98,3%. Essa taxa de escolarização é de alunos do ensino fundamental 1, do 1º ao 5º ano, e do ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano. O IDEB é altíssimo por sinal, parecendo com o de Princesa Isabel, que no ano de 2021, para os anos iniciais, que é de 1º ao 5º ano, competência do município, é de 5,7. Justamente, em 2024, esse índice tem que estar em 6. Então, os profissionais de educação aqui estão de parabéns, que já estão próximo, bem na fronteira de alcançar a meta do IDEB 2024. O IDEB dos anos finais, que é do 6º ao 9º ano, também da rede pública, 2021, é de 5. Muito bom, parabéns a todos os profissionais da educação da cidade de Cubati, que faz um excelente trabalho e assim mostra esses índices do IDEB altíssimos. Nós temos as matrículas no ensino fundamental, um dado de 2023, que foram 911 matrículas, que é competência do município. As matrículas no ensino médio foram 358, competência do estado da Paraíba. O número de professores do ensino fundamental na cidade de Cubati é de 46 professores na rede municipal. Já no ensino médio são 30 professores, são 7 escolas do ensino fundamental, competência do município, e uma escola do ensino médio. Em relação à economia, muitas bancas têm pedido o PIB per capita, e aí você tem que memorizar. Em 2021
era de 9.800, mais ou menos, R$ 9.765,34. O IDH é 0,566, que é baixo. O total de receitas brutas realizadas é de 43 milhões e o total de despesas brutas empenhadas é de 42 milhões. Ou as transferências correntes, né, que é do governo do estado e do governo federal, é de 94,82% da receita corrente líquida. Aqui, em relação à saúde, a mortalidade infantil é altíssima, é um dado de 2022, é 31,91 óbitos por 1.000 nascidos vivos. São 4 estabelecimentos de saúde credenciados pelo SUS, um dado de 2009 que pode ter mudado ou não. E as internações por diarreia pelo SUS em 2022 foi de 39,6 internações por 100 mil habitantes. Então, é um índice preocupante em relação à saúde na cidade de Cubati. Aqui a banca, em relação ao meio ambiente, pede muita informação. Pede principalmente o bioma, que é a caatinga. No ano de 2019 foi classificado como caatinga. Eu tenho um vídeo sobre os biomas do Brasil, um vídeo curtinho também do IBGE, que você vai entender quais são os biomas do Brasil que geralmente as bancas pedem. Em relação a Cubati, o bioma é a caatinga. A área urbanizada é de 1,21 km², um dado de 2019. O esgotamento sanitário é de 22% da população, é um dado de 2010 que pode ter mudado ou não. E a urbanização de vias públicas, um dado de 2010, não tem nenhuma urbanização, ou seja, todas as ruas não têm calçamento. É um dado de 2010 que tem que ser atualizado no site do IBGE. A arborização de vias públicas é um dado de 2010, é de quase 97%. Então é uma área bastante arborizada. E o sistema costeiro marinho não pertence por não ser litoral. Diz respeito ao território, muitas informações são pedidas, especialmente a mesorregião. A mesorregião é de Borborema, a microrregião é do Seridó Oriental Paraibano, a região intermediária e imediata é a de Campina Grande, a hierarquia urbana só tem um distrito, é centro local, e a área da unidade territorial, que é um dado 2022, é de 163,1570 km². Então, nós temos aqui a atualização da área da unidade territorial. E é preciso vocês lembrarem da mesorregião, microrregião, região intermediária, de influência imediata e a área da unidade territorial. Cubati é um município brasileiro do estado da Paraíba que se localiza na região geográfica imediata de Campina Grande. A população, nós já vimos, né, que mudou, porque esse dado aqui está desatualizado. As origens, os primeiros registros históricos da localidade, que hoje configura o município de Cubati, remonta ao século XVIII, vimos lá no site do IBGE essa informação. A essa época as terras eram praticamente despovoadas, sendo esparsamente ocupadas por tribos indígenas da grande nação tapuia do Nordeste. Todas essas informações vimos lá no site do IBGE. A ocupação não indígena se atribui à procura de terras propícias à criação de gado, solos férteis, lá naquela época do ciclo do couro e com sua posse estando vinculada ao sistema de sesmarias. Assim, décadas depois, estas ocupações se consolidaram através do translado de comitivas de tropeiros, gado e religiosos, notadamente aqueles que se deslocavam para o Seridó Potiguar. Em 1915, aquele povoamento é chamado de distrito com o nome de Canoa, distrito de Canoa. Aí a lei 424, de 28 de outubro de 1915, diz que essa é a data da fundação do município, que instituiu o distrito de Canoas, e também foi ratificado em 1938, tudo isso sendo subordinado ao município de Picuí, e logo depois teve a emancipação política. Então, em 1943, ele voltou a se chamar Cubati, que quer dizer planta d'água em Tupi-Guarani, pelo decreto 520.
A evolução histórica nas primeiras décadas do século XX, a ocupação da localidade esteve relacionada à habitação das propriedades de posse do escravo alforriado Manuel Maria de Barros, que havia sido presenteado com as terras pelo senhor Joaquim Gurien, conjuntamente a sua carta de alforria, e do senhor Tagino Pereira da Costa, que precisamente eram fronteiriças, com seus limites erigidos onde hoje se ergue a cidade de Cubati. A fixação populacional definitiva ocorreu em 1910, com a construção da capela por Manuel Maria de Barros, que veio a falecer anos depois, cabendo a sua esposa, em devoção à forte religiosidade de seu marido, a doação de um pedaço de terras em louvor a São Severino Bispo, as quais foram incorporadas ao patrimônio da paróquia. A partir daí começaram a surgir novas casas, ocupadas por famílias oriundas de outras localidades. Em 1938 foi construída a igreja que hoje serve como matriz, que, é claro, distante da capela, que foi erguida em 1911 e que originou a cidade. A elevação a município veio com a emancipação política em 59, no dia 30 de abril de 1959, que no site do IBGE está errada, desmembrando-se do município de Picuí. A instalação se deu em 3 de julho de 1959, assim permanecendo até os dias atuais. Se você quiser ligar lá para o IBGE, pede para corrigir, viu? Eles atendem e corrigem a data da emancipação política no site. O município está incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro, definido pelo Ministério da Integração em 2008, o que é caracterizado nessa delimitação pelos índices pluviométricos de aridez e o risco de seca. A formação econômica de Cubati decorre do aumento do fluxo populacional na localidade depois de 1910, conjuntamente à perspectiva de estabelecimento de um mercado de trocas que serviu de impulso à incipiente economia local. Pode-se afirmar que esta tem origens vinculadas ao aproveitamento da localização geográfica privilegiada, a partir da qual se ergueu um pequeno mercado que viria a se configurar na primeira feira da localidade, empreendida por tropeiros e alguns moradores, nas proximidades da casa da fazenda de Manuel Maria de Barros. A consolidação da Feira Livre Municipal ocorreu nas décadas seguintes, sobretudo após a chegada do padre Fileto, que promoveu ações que revitalizaram o desenvolvimento, o comércio local a partir da mencionada feira. O município está incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro e situa-se na região centro-norte do estado da Paraíba, a mesorregião da Borborema e a microrregião Seridó Oriental Paraibano. Os municípios limítrofes é sempre pedido. E aqui tem Pedra Lavrada, Sossego, São Vicente do Seridó, Oliveiros e Barra de Santa Rosa. O município apresenta um relevo de morros, contendo serras situadas mais a noroeste, e a altitude onde o relevo é mais suave não ultrapassa a cota de 620 metros acima do nível do mar, já que a área que está inserida é o Planalto da Borborema, que pode conter escarpas e cotas entre 700 e 800 metros acima do nível do mar. A hidrografia da microrregião do Seridó é composta de rios intermitentes que na época chuvosa se tornam rios caudalosos, podendo causar vossorocas. O município encontra-se sobre a bacia do rio Piranhas, a subbacia do rio Seridó, possui rios temporários de pequena vazão e com baixo potencial de água subterrânea. Os riachos que cortam o município são Riachos Cubati, do Feijão, Campos Novos e mais alguns tributários. Do clima para a região, segundo Köppen e Bush, semiárido quente, com ventos alisios de sudoeste, com verão seco e temperatura média anual de 25 graus Celsius, com um período longo de estiagem de 8 a 10 meses. A média pluviométrica da região está entre 500 e 700 milímetros para o município de Cubati, com períodos irregulares de chuva. Aqui nós vemos, a quantidade de chuva, chove mais no mês de abril e durante os outros meses chove pouco, especialmente no mês de novembro. A vegetação apresenta o tipo caatinga e percherófila, caducífolia e subcaducífolia, de troncos retorcidos, ocorrência característica de regiões semiáridas. Possui espécie de caráter arbustivo e é muito comum
a presença de cactáceas e bromeliáceas. A cidade de Cubati ela tem 23 seções eleitorais, que pode ter mudado ou não. E até 1959, as funções executivas de Cubati eram exercidas pela municipalidade de Picuí. Porém, com a emancipação, ficou sendo a própria cidade de Cubati. Em 30 de abril deste ano, com a emancipação política da localidade, fora criado o cargo de prefeito municipal, sendo o primeiro prefeito o senhor José Paulino da Costa, que era o prefeito interino. E teve a eleição em 2 de agosto de 1959 e foi vencida pelo senhor José de Medeiros Dantas, que era do PTB. E assim ele foi o primeiro prefeito, frente ao senhor Leôncio Salles Dantas, do Partido Social Democrata. Então, nós temos aqui o primeiro prefeito interino, assim que emancipou a cidade, e também o primeiro prefeito eleito, José de Medeiros Dantas. Nós aqui iremos falar também sobre o site Paraíba Criativa, que tem bastante dados de todos os municípios da Paraíba. Cubati é um município paraibano que se localiza na região geográfica imediata de Campina Grande. A fundação é 28 de outubro de 1915 e a emancipação é dia 30 de abril de 1959. A distância até a capital, que algumas bancas pedem, é de 200 quilômetros. Os limites geográficos é Pedra Lavrada, Seridó, Olivedo, Sossego e Barra de Santa Rosa. O gentílico é cubatiense, o clima é tropical, semiárido, a altitude é 475 metros acima do nível do mar, é mais ou menos, aproximado. A vegetação é caatinga. O apelido é Cidade do Supercross. É bom lembrar disso, que algumas bancas pedem, viu? E é tanto que tem na logomarca da prefeitura uma pessoa numa moto de Supercross, então é a Cidade do Supercross, também conhecida assim, viu? Que pode ser o segundo nome, a banca para perguntar. O evento é Emancipação Política, a festa de emancipação política da cidade. Os anexados registros de ocupação em Cubati vêm lá do século XVIII, a tribo indígena Tapuia habitava a região, que era o povo originário de Cubati. As condições geográficas propícias para a criação de gado, solo fértil, vai favorecer a ocupação da região. Em 1915, o povoado é elevado à categoria de distrito, com o nome de Canoa, e em 1938 é anexado ao município de Picuí. E seu nome foi alterado em 1943 e sua emancipação política em 1959 do município de Picuí. O site da FAMUP traz aqui a mesorregião Borborema, microrregião Seridó Oriental, a distância até a capital aproximadamente 216 quilômetros. Municípios limítrofes são Olivedo, Seridó, Pedra Lavrada, Sossego, Barra de Santa Rosa e Soledade. A data da emancipação política é 6/7 de 1959. Eu não sei de onde eles tiraram essa data, até no site da FAMUP a data está errada, Provavelmente eles pegaram lá do site do IBGE. A temperatura anual média oscila, em torno de 26 graus. Apresenta uma vegetação de mata serrana sob caducífera. Eu trouxe aqui do site da Paraíba e suas regionais de ensino as cidades da Paraíba. Então, a cidade de Cubati, ela tem ali os municípios de Olivedo, Seridó, Pedra Lavrada, Sossego, Barra de Santa Rosa, como municípios limítrofes. Sempre que for estudar, tem que olhar o mapa. Vamos agora fazer uma breve revisão sobre Cubati. Nós começamos a ver os símbolos municipais que estão na lei orgânica, a bandeira, o hino, o brasão. Existe o lema que está no brasão: democracia, justiça e liberdade. O gentílico é cubatiense. Os municípios limítrofes: Pedra Lavrada, Seridó, Olivedo, Sossego e Barra de Santa Rosa. A distância até a capital, 200 quilômetros. E a fundação, 28 de outubro de 1915. E a emancipação, 30 de abril de 1959. O clima é tropical chuvoso, com verão seco, semiárido. A altitude é 475 metros acima do nível do mar. O IDH é baixo, 0,591, dado de 2000, mas ainda continua baixo, segundo o que vimos no IBGE. A população de Cubati é 7.580 pessoas, segundo o censo do IBGE de 2022.
ela teve um aumento de 2,98. Algumas bancas estão pedindo a colocação no estado. Ela é a 105, é a cidade 105 dos 223 municípios da Paraíba, certo? Esse ranking da população dos municípios. A quantidade de pessoas que moram por residência é 2,87 pessoas. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim.